Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Hoje são 16 de abril de 2020, ao vivo aqui às 18h05, horário de Brasília. Entramos aqui para falarmos sobre todas as alterações trabalhistas, todos os impactos trabalhistas promovidos em virtude do estado de calamidade pública do coronavírus. Então, pessoal já entrou aqui: Flavi Chagas, Bruno 1189, João Gasperim, Nana Opa, Borabelo, beijão pra você, Taninha lá de Curitiba, Alcineia Costa, Elisa Porto, Luana Souza Oficial, Caroline Matias, Binha e Elisa, deixa eu ver aqui, Eduardo dos Santos, Monicacho, Fafitinha, Fafita, beijo pra você, amore. Caroline Matias, Mili Gomes, deixa eu ver aqui, grande professor Gustavo Alves está aqui comigo também. MF, fala meu irmão. Durcilei Chorre, Camilinha Neiva, daqui de Brasília, Camila, beijo pra você. João Gasperim, explica como ficarão os benefícios agendados nesse período. Não, João, não vou explicar não, tá? Porque isso daí é coisa do INSS. Eu não faço ideia como vai ficar os benefícios agendados, tá? Porque aí vai depender do INSS, não é o propósito da live de hoje, tá? Rodrigo Barreto, Franciele 175, tô na área, Brunão, Rovieira, Sheila Bunlai, Eric, Alan Mesquita, Andresa Gomes, Nayama Cabral, Nayama, professora lá de Ipatinga, Direitos Humanos e Direito Constitucional. Nayama, beijo pra você. Roberta Laís Oliveira, Tati Gabriela Souza, Camilinha tá aqui, Giovanni Araújo, fala Nayaminha, tudo bem? Saga do Concurseiro tá aqui também, Franciele, José Jailson Silva, deixa eu ver aqui, a Gabriela, adoro suas aulas, sou de BH, Minas Gerais, beijo Gabi, obrigado, tá? Deixa eu ver aqui, João, porra, cada pergunta que tu me faz, como é que fica? Eu lá vou saber, João, porra, tem que trabalhar no INSS, né? Como é que faz? Então olha aqui, Marcinha Brunet, Joel Chorre, deixa eu ver aqui, José Jailson tá aqui também. Eu tô olhando aqui pro lado, pessoal, seguinte, meu irmão Fabrício Biasotto, professor de RLM, que estará junto com a gente no bonde da Polícia Civil do Paraná. Sairemos aqui de Brasília com 2 ônibus com os alunos para o concurso da Polícia Civil do Paraná lá em Curitiba. Deb Camilo, deixa eu ver aqui, Adri, Adrizinha lá de Londrina, deixa eu ver aqui, Miriam Mendes, Thiago Alves, RJS, Tayara Natana, Wendel Lopes, deixa eu ver aqui, Franciele Araújo, Felipe Publicity, grande Felipe, Suelen Andrade, desde 2018 com você, firme e forte. Suelen, obrigado, tá? Tamo junto, parece aquele cantor do Camarão Amarelo. Não, ele já cortou o cabelo, pelo amor de Deus. Fá, meu irmão, te amo também, tá? Então olha aqui, a Gerci Diniz, menina concursanda, tá aqui também, Jefferson Grêmio, menina concursanda que é a Carlinha Jatobá, né? Carol Siqueira, Roberta Cruz, Deisiane Vinícius, Carlos Maria Fernanda, Gabriela, esse é o ano da aprovação, é isso aí. Madalo lá de Curitiba, beijo pra você, tá bom? Jessiquinha, RJS aqui de Cuiabá, um beijo pro pessoal de Cuiabá também. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, olha só. Eu tô aqui acompanhando, tô até com fone de ouvido aqui, eu tô falando com vocês e tô acompanhando no YouTube, através da TV Justiça, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal sobre a medida provisória 936 de 2020, tá? Principalmente com relação à redução de salário. Então aqui, o ministro Ricardo Lewandowski, quem proferiu a decisão liminar, depois ele voltou atrás, ele leu o relatório, leu o voto dele, e agora, através de um pedido de vista, foi suspenso o julgamento. Então estou tentando acompanhar aqui para saber como que vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à possibilidade de redução dos salários
promovidas pela a medida provisória 936 de 2020. E vou aproveitar e já vou começar falando por ela, tá? Olha aqui, ó. Brito José Jailson, professor, muito top, tuas aulas, muito dinâmica. Obrigado, Zé. Valeu, meu irmãozão. Deixa eu ver aqui, ó. A Alcineia deveria pensar em um projeto de fazer um aulão aqui em Salvador. Com certeza, Alcineia. Eu farei um aulão aí junto com o professor Salomão Bonerges, tá? Que é servidor do INSS. Então, eu já estou em contato com ele exatamente para isso, tá? Estou no previdenciário para concurso 2024, por aí, mais ou menos. Moacir Cruz, Flavinha R. Souza, professor Marconde Júnior, grande mestre. Deixa eu ver aqui, ó. Cida Silva, Adriana Cantará de Oliveira, Betina Pelvezan, Daniel, Guimariza. Deixa eu ver aqui, ó. Tatiane. Você faz isso, você tá... que? Wendel, o que tu quis falar aí, meu irmão? Não entendi porra nenhuma, tá? Escreve, gente. Vamos parar de ficar colocando siglazinha, tá? Escreve normal, porque daqui a pouco a pessoa não vai conseguir mais escrever nada, né? De tanta sigla. Que hoje é tudo em sigla, eu não entendo porra nenhuma de sigla. Então olha aqui, ó. Providência Bordados, Paulino. Então olha só. Gi, daqui de Brasília. Giovana Quintiliano. A Gi, daqui de Brasília. Gi, um beijo pra você que fez aniversário. Foi essa semana, Gi? Foi semana passada? Não, foi final de semana passado, né? Foi no dia 11 de abril, o aniversário da Gi. Débora Albuquerque Físio, todo mundo aqui. Então olha só, pessoal. Paula Lenin, Paulinha, beijo pra você. Então vamos lá, olha só. Essa medida provisória 936 de 2020... Montes Claros, Mock City, aqui, ó. Rickson Santos. Grande Rickson, um abraço pra você também, meu irmãozão. Gi, beijão pra você, ó. Grande João. Menos, João, menos. Então olha só, presta atenção. A medida provisória 936 de 2020, ela foi publicada no dia 1º de abril. No dia 1º de abril, a medida provisória 936 de 2020 foi publicada. Aí, ela trouxe 3 assuntos. Ela trouxe um benefício emergencial para trabalhadores, para os empregados, no caso. Não confunda o benefício emergencial da medida provisória 936 de 2020 com o auxílio emergencial do Congresso Nacional aprovado pelo Congresso, tá? O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional são aqueles R$600 para o trabalhador autônomo, se a mulher for rimo de família, ou seja, for chefe de família, sozinha ela tem direito a 1.200. Esse é o auxílio emergencial promovido e aprovado pelo Congresso Nacional. Agora, o benefício emergencial já é uma outra coisa. Já é um benefício previsto a empregados, para quem é empregado, não é só para o trabalhador autônomo e tudo mais, é para quem para empregado, e não se confunde com R$600 aprovado pelo Congresso, tá? O benefício emergencial, ele tem como base o cálculo do seguro-desemprego. Então, o cálculo do seguro-desemprego, ele é efetuado através de uma média das tuas 3 últimas remunerações. Então, eu pego as suas 3 últimas remunerações, faço uma média, e através dessa média, o seguro-desemprego é calculado. Aí, calculado o seguro-desemprego, a partir daí que eu vou determinar o valor desse benefício emergencial, tá? Esse benefício emergencial, ele é pago para os empregados que tiverem redução salarial ou para os empregados que tiverem contrato de trabalho suspenso. Tudo isso conforme a previsão da medida provisória 936 de 2020. Aí, o primeiro assunto tratado pela CMP 936 é o benefício emergencial para esses empregados que tiveram salário reduzido ou que tiveram contrato de trabalho suspenso. Já o auxílio emergencial é para trabalhador autônomo, não é para empregado, não é para quem trabalha de carteira assinada, aí é uma outra coisa, tá? O segundo assunto tratado pela medida provisória 936 de 2020, que é exatamente o que está sendo discutido agora na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, é a possibilidade de redução do salário dos trabalhadores em virtude da pandemia provocada pelo coronavírus. E aqui, pessoal, tem que tomar um cuidado muito grande. Qual o cuidado que vocês têm que tomar? O seguinte, olha só, essa medida provisória 936 de 2020,
ela só tem validade durante o estado de calamidade pública, tá? Então, o estado de calamidade pública se encerrou, automaticamente a medida provisória 936 de 2020 também vai se encerrar. É automático, perfeito? Então, o prazo, olha que interessante. Eu estava até conversando com, eu não me lembro agora qual era o professor. Eu estava conversando com um professor amigo meu de direito. O Fábio Ramos. Estava conversando com o Fábio Ramos, professor de Direito Constitucional lá no Rio de Janeiro, dono lá do curso Fórmula. E essa medida provisória 936 de 2020, ela traz uma possibilidade de vigência completamente diferente da determinada lá na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela determina como prazo de vigência da medida provisória o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. No caso da medida provisória 936 de 2020, o prazo de vigência é completamente diferente. Não tem como base um prazo temporal, tem como base um prazo factual. Guilherme, que maconha é essa? Calma. Existe uma diferença entre um prazo temporal, que você conta por tempo, dias, meses, anos, horas, tal, e existe um prazo factual, que você vai contar se um fato ocorrer, se algum fato ocorrer. Por isso que a gente chama de prazo factual. No caso da medida provisória 936 de 2020, a vigência dela é baseada num fato. Qual o fato? Estado de calamidade pública promovida pelo próprio Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo número 6 de 2020. Então, enquanto o estado de calamidade pública estiver em vigor, a medida provisória 936 está vigorando. Se encerrou o estado de calamidade pública, automaticamente a MP 936 de 2020 perde a vigência. Então, esse é um assunto muito interessante que também foi levado para discussão perante o Supremo Tribunal Federal. Aí, qual foi o grande detalhe trazido pela medida provisória 936 de 2020 sobre a redução de salário? Bom, eu já falei isso em lives anteriores e vou repetir nessa live aqui para que isso entre na sua cabeça e para que você não se esqueça disso. A redução do salário, ela é prevista na Constituição Federal desde 88. Desde 1988, a redução do salário, ela é possível. Não é uma regra, é uma exceção, mas é possível. Mas o que a Constituição Federal exige para que o salário seja reduzido é autorização pelo sindicato representativo da categoria dos trabalhadores. Então, o sindicato que representa os trabalhadores precisa autorizar essa redução salarial, seja através de um acordo coletivo ou através de uma convenção coletiva. Já expliquei isso em lives anteriores e vou repetir essa explicação. A diferença de acordo coletivo para convenção coletiva. Acordo coletivo é quando o sindicato dos trabalhadores negocia diretamente com a empresa. Já convenção coletiva é quando o sindicato dos trabalhadores negocia com o sindicato das empresas. Então a convenção coletiva ela é muito mais abrangente do que o acordo coletivo. Então, a Constituição Federal ela permite essa redução salarial desde 88. O que a medida provisória 936 de 2020 trouxe foi a possibilidade de você reduzir o salário sem negociar com o sindicato, sem a autorização do sindicato. Eu acordo a redução salarial diretamente com o meu empregado. E aí que está o grande detalhe, aí que está a grande preocupação. Por quê? Nessa situação, imaginemos que não estamos num estado de calamidade pública, tá? Numa situação normal, já é muito difícil um empregado negociar nas mesmas condições diretamente com a empresa. É muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque para o empregado, ele é sempre hipossuficiente. E isso é um dos princípios do direito do trabalho que as pessoas não podem esquecer. Meus amores, eu advogo sou advogado trabalhista, tenho meus escritórios lá no Rio de Janeiro, onde estão o meu irmão, Rafael Biasotto, e a minha cunhada, Priscila Biasotto. Eles estão lá no escritório lá no Rio de Janeiro, top pra caralho, tanto meu irmão quanto a minha cunhada, não preciso falar, estão lá no Rio de Janeiro tocando. Tenho meu escritório em Curitiba e tenho aqui em Brasília agora. E só advogo trabalhista e só para a empresa. Aí temos o detalhe. Qual o detalhe? Quando eu estou em alguma ação trabalhista, principalmente ação trabalhista, ou em alguma situação de consultoria jurídica, de dúvida por parte dos meus clientes com relação à aplicabilidade do direito do trabalho,
Eles falam assim, porra, doutor, mas vou te falar, hein? A CLT também é só para o empregado, essa lei trabalhista aí é só para proteger o empregado. Eu falei, puta que pariu. Imagina se não fosse. Imagina se a lei trabalhista não fosse para proteger o trabalhador. Se o direito do trabalho não fosse para proteger o trabalhador, então o direito do trabalho não existe, caralho. Ele não existe. Para pensar, Jesus. Por que o direito do trabalho protege o trabalhador? Porque o trabalhador é sempre, não sei se vocês entenderam, sempre hipossuficiente, sempre mais fraco. Aí você fala comigo assim, Guilherme, tu tá de sacanagem. O Neymar, vamos trabalhar aqui o exemplo da relação entre o Neymar e o PSG, tá? É uma relação de trabalho, aliás, é uma relação de emprego. O Neymar é empregado do PSG, beleza? Vamos analisar essa relação de trabalho entre os dois. O Neymar é mais fraco que o PSG? É. Ah, é óbvio, Guilherme. Porque o PSG tem muito mais dinheiro que o Neymar. Não é isso, idiota. A hipossuficiência não está ligada à natureza econômica. Porque muitas das vezes, um trabalhador, um empregado, pode ter até mais dinheiro do que a empresa, dependendo da situação. Ah, Guilherme, é claro, né? O Neymar é mais fraco que o PSG, porque o PSG tem muito mais conhecimento que o Neymar. Para de fumar maconha. Se o PSG tivesse mais conhecimento que o Neymar, então o PSG ia jogar sozinho futebol. Não, depende do Neymar. Então o Neymar tem mais conhecimento técnico do que o PSG, o clube PSG. Então, peraí, no aspecto técnico, o Neymar é mais forte que o PSG. O Neymar ele tem mais conhecimento técnico de futebol, de jogar futebol, do que o clube em si, o clube pessoa jurídica. Até mesmo porque um clube pessoa jurídica, uma pessoa jurídica não existe no mundo real e obviamente o PSG não jogaria futebol, ok? Mas por que o Neymar é mais fraco que o PSG? Por um único motivo, pela troca. A troca dentro de uma relação trabalhista, ela é sempre pendente negativamente para o trabalhador. Como assim pendente negativamente para o trabalhador? Quando eu aceito um determinado trabalho, seja de carteira assinada ou não, o que é que eu dou? Quando eu começo a trabalhar, seja como empregado, ou seja como qualquer outra espécie de trabalhador, o que é que eu vou dar dentro dessa prestação de serviço? Eu vou dar o meu tempo. Eu não vou dar o meu serviço, não, eu vou dar a minha saúde. Vou dar o meu condicionamento físico, o meu tempo, a minha vida, o tempo de vida que eu tenho. E se você reparar, o dia tem 24 horas, né? A Constituição Federal, no artigo 7º, ela limita o trabalho por dia até 8 horas. Então, se você pegar 24 e dividir por 8, dá 3, beleza? Então, o dia, para fins trabalhistas, ele é dividido em 3 partes. Você tem manhã, tarde e noite, basicamente. Fechou? Então, 8 horas você está trabalhando, que é o tempo limitado pela Constituição Federal. Às 8 horas, segundo a recomendação médica, inclusive da Organização Mundial da Saúde, que agora virou moda, agora a OMS, segundo a recomendação da OMS, você tem que repousar e dormir pelo prazo de 8 horas. Então, sobram 8 horas para você ter o contato social, ter o convívio social, ter o convívio com a sua família, ter as suas atividades de lazer, as suas atividades particulares e pessoais. Então, o dia ele é dividido em 3 partes. E essas 3 partes, elas devem ser muito bem planejadas, muito bem organizadas, para que você possa ter um desenvolvimento completo em todas as áreas, pessoais, profissionais e também sociais. Perfeito? Perfeito. Aí, temos um detalhe. Qual o detalhe? Olha só. Ih, desligou a hora aqui? Ah, não. Poxa. Gente, eu tô aqui no escritório com o professor Gustavo Alves e com o professor Deodato Neto. Aí eu olhei para os dois. Falei, o que aconteceu? Os dois dizendo, hã? O que aconteceu? Aquela pessoa que, pelo amor de Deus, presta atenção, porra nenhuma. Então presta atenção aqui, ó, se liga. Quando eu dou o meu tempo de vida, quando eu dou o meu tempo de trabalho, esse tempo que você está doando para o trabalho, para a empresa, para a prestação de serviço, você não recupera de volta. Vocês agora, todos nós agora estamos observando
o quanto que a nossa família é importante. Você já experimentou passar esse período de quarentena sozinho, sem a presença dos seus familiares? Aqui, ó, é uma merda. E você sempre reclamava, porra, eu não tenho tempo para ficar com meus filhos, porra, eu não tenho tempo para ficar com a minha mulher, eu não tenho tempo para ficar com meu marido, eu não tenho tempo para visitar os meus pais. Aí agora que você tem tempo, você não faz. Ou, quando você tem tempo agora, aí tá 24 horas com teu pai e tua mãe, caralho, meu pai e mamãe não aguento mais, eu quero matar os dois. Porra, nunca tá bom. E mesmo assim, quando você tá com tua família, puta que pariu, não vejo a hora das aulas voltarem, não aguento mais os meus filhos em casa, puta que pariu, agora você tá valorizando mais o trabalho do professor, porque nós sabemos há muito tempo que professor da educação infantil, ensino fundamental e principalmente ensino médio não é mais professor não, é professor, é pai, é chefe de família, professor, agora é a porra toda, porque além de educar, educacionalmente, também tem que educar aquele moleque pra vida, que tá foda, que dentro de casa não rola mais. Agora você tá vendo como é que é. Aí, o seguinte, esse tempo que você doa durante o trabalho, você não recupera mais. Você não recupera. Se você reparar, pessoas que trabalham demais, elas dedicam muito mais do que 8 horas certas pro trabalho. Você vai trabalhar, fica às 8 horas, volta para casa, ainda pensa no trabalho, tem relatório, tem um memorando, tem alguma coisa para fazer. Então você fica até muito mais do que 8 horas. Se você somar o tempo que você gasta trabalhando, somar isso para uma pessoa de 80 anos, se ela começou a trabalhar com 16 anos, que é a idade mínima prevista na Constituição Federal, se você somar quantos anos essa pessoa gasta trabalhando, aí você vai dar valor. O problema é que esse tempo que você doa para o trabalho, você não recupera. Essa saúde que você disponibiliza para o trabalho, você não tem de volta. Nós estamos vendo agora, nessa situação do coronavírus, que saúde não tem dinheiro. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se não tiver um leito para te receber, se não tiver um aparelho respiratório para te manter, tu vai morrer, se fudeu. Então saúde não vale dinheiro, e essa é a troca na relação trabalhista. Eu dou a minha saúde em troca de dinheiro, mas nós sabemos que a saúde não vale dinheiro. Então, em virtude dessa troca, o trabalhador dá saúde e a empresa dá o dinheiro. É o que a gente chama da relação entre o capital e o trabalho humano. E detalhe, não se esqueçam disso, tá? Tanto o trabalho humano quanto o capital são valores sociais e fundamentais do nosso país. O Brasil se alicerça em 5 pilares. Está no artigo 1º da Constituição Federal. O primeiro alicerce é soberania, o segundo alicerce é cidadania, o terceiro é dignidade da pessoa humana, o quarto alicerce é o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Quando ele fala de livre iniciativa, é a atividade econômica da empresa. Então, uma pessoa ser empregada e uma empresa funcionar tem o mesmo valor. Não adianta nada você ter um alto índice de desemprego e empresa ganhando muito dinheiro. Isso não vale. Como também não vale muitas empresas fechando e o trabalhador ali. Consequentemente, empresas fechando, aumenta o número de desemprego, aí aumenta a informalidade. Então, tanto a atividade empresarial quanto o trabalho humano, os dois em igualdade, são valores sociais e são alicerces sobre o qual o nosso país se fundamenta. Só que nessa relação entre os dois, um dá muito mais do que o outro. Se você colocar numa balança, a saúde pesa muito mais que o dinheiro. Então, em virtude dessa troca, o trabalhador ele é sempre mais fraco. Então, por causa disso, pelo fato do trabalhador ser hipossuficiente, ser mais fraco, como é que ele vai negociar com a empresa, caralho? Numa situação normal, numa situação comum, numa situação do dia a dia, porra, chegaria a empresa e falaria pra mim assim, ó, Guilherme, olha só, você tem direito às férias, não tem? Tem. Tá lá no artigo 129 da CLT, e eu tenho que conceder tuas férias, não tem? Tenho. Tá lá no artigo 134 da CLT. Porra, Guilherme, olha só, você já tá 4 anos sem tirar férias. Olha o absurdo. Já tá 4 anos sem tirar férias. Então, Guilherme, olha só, assina esse papel aqui. Eu vou pegar aqui a minha pastinha aqui do escritório. Assina esse papel aqui, tu vai assinar aqui, dizendo que abre mão das suas férias, tá? Porque você tem o direito? Tem. Reconheço o teu direito. Tá até, inclusive, na CLT, pô, que direito bonito.
Eu, como empresário, porra, eu prezo pela aplicabilidade da lei, eu prezo pela lei. Então você tem esse direito, eu quero dar esse direito, eu quero dar esse direito. Mas, se você não assinar essa cartinha de renúncia, amanhã você está no olho da rua. Ou, se você sair de férias, eu não garanto a tua vaga de emprego quando você voltar. Você acha que o trabalhador não ia abrir mão das férias dele? É óbvio, mas é óbvio. 13º salário, que é uma porra que não existe, né? Não existe um 13º mês no ano, não existe 13 meses no ano. Aí eu vou lá e falo assim, Guilherme, olha só, você tem o direito ao 13º, não tem? Tem. Porra, é um direito constitucional, porra. Tá tendo o artigo 7º da Constituição, assim como as férias. Pelo amor de Deus, quem sou eu para negar um direito é pra você. Quero te pagar o 13º, quero te pagar. Vou te pagar, não sei. Guilherme, você que vai decidir. Ou você escolhe receber o 13º ou tu escolhe o teu emprego. Qual decisão você acha que o trabalhador iria tomar? É óbvio. Não, peraí, eu abro mão do 13º. Esquece essa porra aí. Isso aí não é nada não, esquece. Vou trabalhar normal. Por isso que existe um outro princípio no direito do trabalho chamado princípio da irrenunciabilidade. O trabalhador não pode abrir mão dos direitos dele. E essa discussão levada lá para o Supremo Tribunal Federal. Pô, peraí, olha só. A Constituição Federal diz que o salário pode ser reduzido, mas desde que o sindicato autorize. E o sindicato tem força para negociar com a empresa? Ah, tem. Porque o sindicato não é empregado da empresa. E se o diretor do sindicato, se o presidente do sindicato for empregado daquela empresa, o presidente, o dirigente sindical, ele tem estabilidade provisória no emprego, ele não pode ser mandado embora. Desde o registro da candidatura dele até um ano após o fim do mandato dele. Então, uma garantia constitucional, está no artigo 8º da Constituição, exatamente para que aquele trabalhador que foi eleito presidente do sindicato, para que ele possa negociar com a empresa sem influência, sem pressões políticas, econômicas e nada. Então, o sindicato ele tem forças iguais para negociar com a empresa? O sindicato tem, mas o trabalhador sozinho não. Vocês sabem, vocês já passaram por isso ou conhecem alguém que já passou por isso? Porra, você tá lá na tua empresa, tem lá o teu chefe, que é um filho de uma puta, que fica assediando os outros moralmente, sexualmente, é um safado, um tarado, mas porra, você tem um filho para criar, você é sozinho ou você é sozinha, porra, tem que sustentar tua mãe que tá lá com um respirador internada por causa do coronavírus, porra, tu não pode abrir mão desse emprego, aí você aceita essa situação de assédio moral, essa situação de assédio sexual. Você aceita por quê? Por causa do emprego. Agora, se todos os seus colegas que também sofrem assédio se juntarem, todo mundo reclamar junto com o chefe, aí você vai. Aí tu fala assim, pô, olha só, pô, queria pedir aumento pro meu chefe. Porra, é? Ah, vai lá, pede lá. Aqui que tu vai, ó. Aqui, ó. Agora, se você junta mais 2, 3, 4 amigos, aí os 4 vão juntos pedir aumento, porra, aí tu se sente mais forte. Então, essa é a igualdade, esse é o equilíbrio pelo sindicato. O sindicato, por ser um ser coletivo, o sindicato ele representa toda a categoria de trabalhadores, ou seja, um ser coletivo, o sindicato tem força assim para negociar com a empresa. Aí vem essa discussão que está tendo agora no Supremo Tribunal Federal. Cara, é possível reduzir o salário negociando diretamente com o empregado? Essa que é a grande discussão. Aí, pessoal, resposta. Vou te dar a resposta. A resposta que o Supremo Tribunal vai dar é o seguinte, pode sim, tá? Mas por quê? Por ser uma situação extremamente excepcional. Por que ser uma situação extremamente excepcional? E vou te dar o fundamento, eu vou te falar o fundamento normativo e jurídico que o Supremo Tribunal Federal vai utilizar para autorizar a medida provisória 936 de 2020. Primeiro, não é toda a medida provisória 936 de 2020 que está em xeque no Supremo, não é toda ela não. É só com relação ao que a medida provisória traz sobre a redução salarial. Só com relação a esse assunto. Fechou? O restante dos temas abordados e trazidos pela MP 936 não estão em xeque. Fechou? Fechou. Aí eu vou te dar o fundamento que o Supremo Tribunal vai dar para manter a possibilidade de redução do salário
negociando diretamente com o trabalhador. Qual? O valor social do trabalho e da livre iniciativa. O trabalho não vive sem a livre iniciativa, e a livre iniciativa não vive sem um trabalho. Então, se eu não trouxer a possibilidade de se reduzir o salário nessa situação de calamidade pública, não está, vou repetir, a medida provisória 936 de 2020, ela não prevê a redução de salário em toda e em qualquer circunstância daqui para frente, para todo o resto da nossa vida. Não. A medida provisória só prevê a possibilidade de redução de salário, primeiro, por 90 dias, para começo de conversa. Se o seu salário for reduzido, não vai ser reduzido também até o final do ano, até a puta que pariu, não. Então o salário vai ser reduzido por no máximo 90 dias. Aí dentro desses 90 dias, a empresa, junto com o empregado, vai decidir por quantos dias o salário vai ficar reduzido. Aí, desde que não ultrapasse 90 dias, está valendo. E outro detalhe, essa redução salarial só é válida e possível durante o estado de calamidade pública. E exatamente por causa do estado de calamidade pública que o Supremo Tribunal Federal vai manter a medida provisória 936 de 2020. Beleza? Por quê? Não adianta nada eu dizer que a medida provisória 936 de 2020 é inconstitucional e vou ser sincero para vocês, tá? Tem fundamento jurídico para a porra toda. Tem fundamento jurídico para dizer que é inconstitucional e tem fundamento jurídico para dizer que não é inconstitucional. Tem fundamento jurídico para tudo. Basta tomar uma decisão e seguir. E eu tenho absoluta certeza que no julgamento do Supremo ele vai fazer uma análise, ele vai ter uma visão muito macro, uma visão genérica, uma visão maior. O negócio é o seguinte, e eu já falei isso em lives anteriores, é melhor pingar do que secar. Como assim? Se eu não permitir a redução salarial durante esse estado de calamidade pública em negociação direto com o trabalhador, a empresa vai fechar as portas. Então é muito pior você ter um empregado, uma pessoa desempregada, gerando custo para o governo, que é exatamente esse benefício emergencial que a MP 936 de 2020 traz, do que manter esse custo com a empresa e não deixar que ela feche as portas. Ela continua funcionando, o custo com aquele funcionário, com aquele trabalhador é da empresa, o governo dá uma ajuda através desse benefício emergencial, dá uma ajuda ali e fica todo mundo certo, fica todo mundo feliz, pelo menos nesse período de calamidade pública. E eu já falei isso em lives anteriores e vou repetir. Nesse período que estamos passando, pessoal, de calamidade pública, todo mundo vai sofrer, todo mundo. É óbvio, rico sofre menos, pobre sofre mais. Isso é normal dentro de uma sociedade capitalista. Não tem como alterar isso, a não ser que a desigualdade social e regional aqui no nosso país seja reduzida, que é um dos objetivos do nosso país, constante lá no artigo 3º da Constituição Federal. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu, mas o Ricardo Lewandowski, em primeiro lugar, ele disse o seguinte, olha, eu vou liminarmente suspender a aplicabilidade da redução salarial negociada diretamente com o trabalhador. Lewandowski tomou essa primeira decisão. Para reduzir o salário tem que ter autorização do sindicato. Menos de uma semana depois, Ricardo Lewandowski começou a ser alvo de um monte de conversinha, não sei o que, bababá. Ele voltou atrás. Ele cancelou a própria decisão dele. Ou seja, hoje, se a empresa quiser reduzir o seu salário por até 90 dias, ela pode, negociando diretamente com você. Beleza? Porque o próprio Ricardo Lewandowski voltou atrás da decisão dele. Então, eu acredito que os demais ministros do STF vão acompanhar essa última decisão do Ricardo Lewandowski. Aí, Guilherme, mas a empresa pode reduzir meu salário o quanto ela quiser. O quanto ela quiser, não. A própria medida provisória traz os parâmetros. Ou ela vai reduzir 25% do seu salário, ou vai reduzir 50%, ou vai reduzir 75%. O máximo de redução, 75%. E o máximo de prazo de redução, 90 dias. Fechou? Tranquilo? Na paz? Agora, não se esqueça. Guilherme, a empresa vai reduzir meu salário em 25%
e eu vou continuar trabalhando normalmente? Não, nem fudendo, né? Junto com a redução salarial, você tem a redução da jornada de trabalho, tá? Então, reduzir o salário, você trabalha menos. Trabalha mais, ganha mais. Trabalha menos, ganha menos. Então, a redução salarial, ela é acompanhada da redução da sua jornada de trabalho. Fechou? E o terceiro ponto trazido pela medida provisória 936 de 2020, que não está em discussão e está valendo desde quando a medida provisória entrou em vigor, foi com relação à suspensão do contrato de trabalho. Então, você fica em casa, você para de trabalhar e para de receber. Toma cuidado com esses institutos do direito do trabalho. São dois institutos completamente diferentes que estão previstos a partir do artigo 471 da CLT. Toma cuidado com a diferença entre suspensão do contrato de trabalho e interrupção do contrato de trabalho. São coisas completamente diferentes. Suspensão do contrato de trabalho, você não trabalha e não recebe. Interrupção do contrato de trabalho, você não trabalha, mas recebe. Então, vou dar exemplo dos dois institutos, tá? Exemplo da suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão da medida provisória 936 de 2020. Beleza? A suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias em virtude do estado de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus. Show? Outro exemplo de suspensão do contrato de trabalho. Prestação de serviço militar obrigatório. Você está trabalhando na empresa, aí aos 18 anos você é obrigado a se alistar perante as forças militares, você é convocado para o serviço militar obrigatório, aí você vai ter que parar de trabalhar para servir o serviço militar obrigatório. Então, suspende o contrato, para de trabalhar e para de receber, ponto final. Agora, hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Interrupção é quando você não trabalha, mas continua recebendo o seu salário. Primeira hipótese de interrupção, que todo mundo sabe, é a licença gestante, que aqui no meu Instagram, lá nos posts, lá na minha bio, se você arrastar lá, você tem lá. Qual é o prazo da licença gestante, ou também conhecida como licença maternidade? 120 dias. Não são 4 meses, ô caralho. Não são 4 meses, ô endemoniado do diabo do meu demônio. Por que não são 4 meses? Ô inferno. Nós temos 12 meses de 30 dias? 12 meses de 30 dias? Então como é que você me pega 120 e divide por 30? Você é mongoloide. Você tem problema mental. Você é um drogado pesado. Você não pode pegar 120 e dividir por 30. Isso é coisa de vagabundo e preguiçoso que não quer contar um dia atrás do outro. Não quer contar um dia atrás do outro? Coloca na planilha do Excel, porra. O computador faz a contagem para você. Dá para você colocar uma fórmula lá e faz a contagem para você, se você é preguiçoso do caralho. Deu para entender? Então 120 dias são 120 dias. A Constituição determina o prazo em dia, então você tem que contar em dia. E se você contar 120 dias, não vai dar 4 meses. Sempre menos do que 4 meses. Vai dar 3 meses e alguns dias e pouco mais, beleza? Então a licença maternidade ou a licença gestante, a mulher que der à luz, ou o homem, ou a mulher que adotar uma criança ou um adolescente, e eu tenho direito a gozar da licença gestante ou licença maternidade se eu adotar uma criança ou adolescente. E o período é de 120 dias, beleza? Então nesse período de 120 dias, eu fico em casa recebendo o meu salário. Interrupção do contrato de trabalho. Outra hipótese de interrupção do contrato de trabalho, férias, porra. Férias, eu fico 30 dias em casa, coçando e recebendo. Aí, além de receber o meu salário, a empresa ainda me paga mais 1/3. Deu para entender? Então são hipóteses de interrupção. No caso da medida provisória 936, ela traz a hipótese de suspender o contrato de trabalho. Então, quando você ouvir a palavra suspensão, saiba que você não vai trabalhar e não vai receber. Que é também uma hipótese de punição. Vocês já ouviram falar isso e muita gente reconhece isso como gancho. Ah, eu tomei um gancho na empresa de 4 dias. O que é gancho? Gancho, você foi punido, você cometeu alguma falta média, e foi punido com a suspensão. Então eu te mando para casa 3 dias e vou te contar do teu salário 3 dias. Então falou em suspensão, saiba que você não vai receber o salário. Ó, tá aqui na TV Justiça ao vivo o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, sem barba. Ele fez a barba. Eu tô louco para fazer a barba também, puta que pariu. Tá aqui o Dias Toffoli aqui sem barba, que aliás é estranho pra caralho sem barba. Ele falando sobre, retomando aqui o julgamento
sobre a medida provisória 936 de 2020, tá? Tá ao vivo aqui na TV Justiça, no YouTube. Você joga no YouTube. Teve até aluna que me perguntou hoje se daria para acompanhar ao vivo. Aí eu falei assim, olha, não dá, porque agora é por videoconferência, tal, não sei o quê. Pela TV Justiça você tem a câmera lá no plenário do STF que acompanhava ao vivo. Mas dá sim. A TV Justiça está fazendo acompanhamento ao vivo, mesmo que por videoconferência, tá? Então, olha só, a suspensão do contrato de trabalho por essa situação do coronavírus, ela só pode perdurar por, no máximo, 60 dias, tá? E nesse período, se o empregado ele tiver o contrato de trabalho suspenso, ele tem direito a esse benefício emergencial do governo. Então, o governo ele vai te pagar um valor, tendo como base o seguro-desemprego, tendo como base o valor do seguro-desemprego, ele vai te pagar um valor para durante esse período em que o teu contrato estiver suspenso. Então, se você tiver a redução do salário ou a suspensão do contrato de trabalho, você terá direito ao benefício emergencial do governo, que tem como base o seguro-desemprego. Fechou? Show de bola? Então foram esses 3 assuntos que a medida provisória 936 de 2020 trouxe. Ela trouxe, primeiro, ao benefício emergencial para quem teve o salário reduzido ou o contrato suspenso. Segundo, a redução salarial, que está sendo discutida agora no Supremo. E terceiro assunto, a suspensão do contrato de trabalho. Agora, uma medida provisória que também está sob julgamento do STF, mas essa daí vai passar mole, é a medida provisória 927 de 2020. A medida provisória 927 de 2020, ela foi publicada no dia 22 de março. No dia 22 de março, essa medida provisória 927 de 2020, ela entrou em vigor. E ela traz alternativas para que as empresas possam respirar durante esse período do coronavírus. Quais as alternativas que as empresas podem adotar? Já falei aqui em live, lá no meu canal do YouTube, você tem lá, todas as minhas lives estão lá, à sua disposição, e tem uma live lá no meu canal do YouTube explicando a diferença entre home office e teletrabalho. Existe essa diferença. Então, uma das alternativas que a medida provisória 927 de 2020 traz é o teletrabalho. Aí lá no meu canal do YouTube, acessa lá, Guilherme Biasotto, você tem lá a diferença entre teletrabalho e home office, que são coisas completamente diferentes. Todo mundo fica vomitando merda, né? Não, que eu estou em home office. Não, você está em teletrabalho. Não, eu estou em teletrabalho. Não, você está em home office, porque existe a diferença. Aí, uma outra possibilidade que a medida provisória 927 traz como alternativa para as empresas é o que está todo mundo me perguntando. É incrível, eu faço live nessa porra toda caralha da semana, toda quinta-feira, aí nego me pergunta o assunto que eu trato na caralha da live. Essa porra me irrita. Tanto é que eu publiquei ontem. Pô, Guilherme, olha só, como é que eu faço para contribuir nesse período aí do coronavírus? Caralho, eu gravei essa live quinta-feira passada. Aí eu falei, gente, pô, dá uma olhada lá no canal do YouTube, vê lá o vídeo, assiste até o final, aí se tiver alguma dúvida me pergunta. Mas nego tem preguiça, me irrita, me inferno no meu demônio. Aí, olha só, o que a medida provisória 927 traz também como alternativa para as empresas é antecipar as férias. Então, olha que doideira, cara. Você nem adquiriu o direito às férias ainda. Porra, Guilherme, eu entrei na empresa agora em janeiro de 2020. Eu só iria adquirir o direito às férias em janeiro de 2021 e a empresa já quer me colocar de férias. Pode. Tanto é que é antecipação das férias individuais. Você não adquiriu o direito, mas já está antecipando. Aí, saibam vocês, olha o grande detalhe, que foi uma pergunta muito boa, feita por uma aluna minha durante a semana passada. É o prazo para a concessão das férias, tá? Tem uma live minha, eu já fiz essa live explicando sobre férias. Tá lá no meu canal do YouTube, tá lá, férias, tá? É uma live inteira só falando sobre férias e explicando sobre férias. Quem decide quando você vai gozar de férias é a empresa. É a empresa que vai decidir quando você vai gozar. Ah, então, eu queria gozar de férias porque o meu filho vai sair de férias. Foda-se. Se a empresa não quiser te dar férias, você não vai entrar. Quem decide quando você vai gozar de férias é a empresa. E, mesmo você não tendo ainda o direito, a empresa pode antecipar o seu direito de férias, tá? Aí, quando você voltar a trabalhar, quando voltar ao normal, aí você vai trabalhar direto, tá? Então, preste atenção.
De acordo com o artigo 130 da CLT, para você adquirir o direito às férias, você tem que trabalhar 12 meses. Nós chamamos isso de período aquisitivo, que é o período em que você adquire o direito às férias. Aí lá no artigo 134 da CLT, ele vai falar sobre o período concessivo, que é o período onde você vai gozar das suas férias. Aí o período concessivo são 12 meses depois do período em que você adquire. Calma, preste atenção. Se eu comecei a trabalhar hoje, dia 16 de abril de 2020, eu vou adquirir meu direito às férias dia 15 de abril de 2021. Aí, de abril de 2020 a abril de 2021, esse é o período aquisitivo. Fechou? Aí, qual é o período que a empresa tem para conceder as minhas férias? De abril de 2021 até abril de 2022. A empresa tem até abril de 2022 para você gozar das férias. Então, no caso prático, vamos imaginar aqui, comecei a trabalhar hoje, adquiri o direito às férias em abril do ano que vem, beleza? Aí, cara, eu trabalhei o ano de 2020 inteiro, 2021 inteiro, chega 2022, por exemplo, já tô há 2 anos. Chega, né? Colocou o teu... Ah, tu tá metido, filha. Professor Gustavo Alves agora, ele tem uma logo pessoal dele. Mas tá metido esse filho da puta. A logo dele, olha lá. Tá lá no Instagram dele. Aparece aí? Aí, ó. Mas tá metido um filho da puta, né? Aí tá mostrando pra todo mundo a logo dele. Aí, olha só. Então eu vou até 2022. Aí chega em 2022, na tua cabeça você tá assim, cara, eu trabalhei 2 anos e ainda não tirei férias. Mas não é possível isso, cara. É sim. A empresa tem até abril de 2022. Em abril de 2022, você tem que gozar dos seus 30 dias de férias. Então, nessa possibilidade da medida provisória 927 de antecipar as suas férias, se as suas férias forem antecipadas, meu irmão, você vai trabalhar 2 anos seguidos sem gozar de férias. E não tem choro nem vela. Se fudeu, tuas férias foram antecipadas e a medida provisória autoriza isso. Ok? Belezinha? Ainda traz também a possibilidade de banco de horas, traz a possibilidade da empresa pagar esse 1/3 a mais das férias junto com o 13º. Então a empresa vai pagar esse 1/3 a mais que você tem direito lá no final do ano. Você, ao invés de você receber as férias antes de gozar, você vai receber as férias depois do gozo. Tudo isso a medida provisória 927 traz de possibilidade, tá? E também a possibilidade da empresa não recolher o teu fundo de garantia por 3 competências. A competência abril, maio, junho, tá? Essas 3 competências a empresa pode não recolher teu fundo de garantia. Ela volta a recolher teu fundo de garantia a partir da competência julho, que ela vai recolher até o dia 7 de agosto, tá? Então só lá em agosto que você vai começar a observar o teu fundo de garantia sendo depositado lá na sua conta vinculada, tá? E outra coisa, teve a medida provisória 940 de 2020, salvo engano, que ela traz a possibilidade de você, do trabalhador, poder sacar um salário mínimo lá da tua conta vinculada do fundo de garantia, no valor de R$ 1.045, que o salário mínimo no Brasil tem o valor de R$ 1.045. Então a medida provisória 940, ela trouxe essa possibilidade. Mas essa possibilidade de saque de um salário mínimo da sua conta do fundo de garantia, ela só vai se iniciar a partir do dia 15 de julho, salvo engano. 15 de junho, né, mês 6. Você vai ter entre junho e dezembro para poder sacar um salário mínimo da sua conta do fundo de garantia. Ou, se você tiver um saldo menor, o saldo que você tiver lá, se for inferior a 1.045. Show de bola, meus amores? Vamos ver aqui as questões, as perguntas para responder aqui, ó. Opa, deixa eu ver aqui, tá? Show de bola. Vandécio de Recife, um beijão para você, para todo mundo de Recife. Auxílio Mocotó, não sai nunca isso aí, Suelen. Nau Guimarães, Raquelzinha, Patrícia, Carlos Roseno, David Rodrigues, Andressa. Olha, Robertinha, ó. É o acordo de suspensão temporária do contrato de trabalho? Dá uma palhinha, por favor. Robertinha, é isso aí. Foi exatamente o que eu falei aqui, ó. Professor Deodato Neto, bumbumzinho tá aqui. Deixa eu ver aqui que mais. Não coloquei a carinha rindo, foi o erro aqui. O Márcio Caetano. Professor, já tem alguma aula ajuda do governo prevista para trabalhador contratado? Tatiara, tem.
é o benefício emergencial trazido pela medida provisória 936 de 2020, tá? Mas ainda não foi regulamentado pelo Ministério da Economia. Puta que pariu, né? Salve afastados. Grande Rodrigo Galvão, meu irmão lá do Rio de Janeiro, fotógrafo. Patinha lá do Rio de Janeiro também, Pat Silva, Luana, Carol. Deixa eu ver aqui, ó. Técnico da legislação, tadinho do pobre Neymar. Galera aqui. Durmo 6 horas, ótima reflexão. Deixa eu ver aqui se tem uma dúvida, ó. Cheio de inquietações, ó, a Deise Ribeiro. Estou trabalhando normal, trabalho em farmácia, a Josiane, graças a Deus. É engraçado, né? Você tem que dar graças a Deus que está trabalhando, mas também você fica preocupado de ser infectado pelo vírus. Um conflito do caralho. Paulinha Vian, Paula, beijo pra você. Passou no SBT que os hospitais não estão fornecendo nem as máscaras nem as luvas para trabalharem nos setores de pessoas doentes de corona. Tatiara, muito cuidado, essa dúvida é muito pertinente. Olha só, se a empresa não lhe fornecer equipamentos de proteção individual mínimos, que durante esse período de pandemia, o que é equipamento de proteção individual mínimo? Máscara, você tem também luva, você tem álcool em gel e você pode ter óculos de proteção, ok? Se a empresa não fornecer equipamento mínimo de proteção individual, você não é obrigado a trabalhar e te digo mais, você pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é rescisão indireta do contrato de trabalho? Você dá justa causa na empresa, ok? Isso autoriza a justa causa na empresa, que está previsto no artigo 483 da CLT. Mas isso que eu estou falando só serve para empregado, para trabalhador privado, tá? Para servidor público não se aplica a CLT. Servidor público, você tem um estatuto próprio prevendo seus direitos e deveres trabalhistas. Então toma muito cuidado, tá? Então no caso da Tatiara Natana aqui, da dúvida dela, se o seu empregador não conceder, não fornecer equipamento de proteção individual mínimo, não é obrigado a trabalhar e pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho e fode a empresa. Fechou? Então, ó, verdade, um dos fundamentos da Constituição. Roberta Laís Oliveira. Guilherme Azotto, quem tem férias a vencer no mês 7 perde por conta do coronavírus? Não. Quem tem direito às férias não perde nada. Aí se a empresa não antecipar minhas férias, você não perde nada. Você continua tendo o seu direito e não muda nada, beleza? Tranquilo? Então toma cuidado com isso, não perde. Deixa eu ver aqui que mais, ó. A Robertinha, a união faz força, o empregado se fode, vai aceitar por medo de perder o emprego. O problema é que os sindicatos se corromperam demais, há exceções, é verdade. O Herbert Emídio pode prorrogar, olha só, a prorrogação da suspensão do contrato de trabalho ou da redução do salário, ela é possível, desde que não ultrapasse 90 dias para redução do salário ou desde que não ultrapasse 60 dias para a suspensão do contrato, tá? Cidade pequena é assim, processou, a empresa não arruma mais emprego em lugar nenhum, é verdade, isso é verdade, a famosa lista negra, né? A medida provisória é eficaz apenas durante a pandemia, é isso aí, Deise. Roberta, mas é melhor aceitar, se ficar desempregado vai ter que lutar, é verdade. Tá dizendo que são por 60 dias, isso aí. O meteoro faria menos estrago, mais ou menos isso. A MFE, já tô sofrendo, suspensão do contrato, redução 90, ó, a Dulcilei aqui, colocou aqui, Deise, sim, a realidade é que o mais sensato é permitir a redução. Grande professor Sidney Martins, professor de português, lá do Focus, meu irmão. Fala, Sidney, coisa linda. Sidney Martins na área. Então, olha aqui, ó. A Martins. Porra, obrigado, Sidney. Te amo, neném. Thelma Rafisa, Thelminha. O professor Deodato, fala baixo. Coloca o fone de ouvido, ô filha da puta. Eu tô gritando? Meu tom de voz, ué. Palhaçada. Então, olha aqui, ó. Lockout, Tatiara, lockout é proibido, tá? O lockout é proibido tanto pela Constituição Federal, quanto pela Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário, quanto também pela Lei de Greve, que é a Lei 7.783 de 89, tá? O lockout é a greve da empresa. Não existe greve de empresa, isso é maconha estragada, tá? Não se empolga. 3 meses e 28 dias.
de quarentena. Ó, meu irmão, Fabrício Biasotto colocando aqui. O meu irmão colocou 120 dias dão exatos 3 meses e 28 dias. Fá, brigadão, show de bola, é isso aí. Deixa a live disponível sempre, ela sempre fica disponível no meu canal do YouTube, nota 1000, inclui sábado e domingo também. Franciele perguntando, olha, na licença maternidade são 120 dias corridos, 120 dias, não são 120 dias úteis, são 120 dias corridos, tá? O meu irmão colocou, os 120 dias só darão 4 meses se o primeiro dia da licença maternidade recair no dia 1º de fevereiro e se for ano bissexto, tá? Meu irmão colocou aqui pra gente, da barba não faz muito melhor assim. Ludilene, obrigado, meu amor, obrigado mesmo, mas eu tenho que aparar, não dá, né? Advogado não dá pra ficar com a barba desse jeito, se bem que a justiça tá fechada, então foda-se, né? Então olha aqui, boa noite, professor, um recruta é obrigado a comparecer no serviço uma vez que existe problema do coronavírus e do transporte? Um recruta é obrigado? Olha só, o coronavírus e o transporte não justifica você não comparecer na empresa, tá? Não justifica, tá? Então, tem que ir. Cadê meu beijo, Sidney? Beijinho. A parte administrativa para receber esse auxílio para os casos de suspensão, o empregador vai providenciar ou o empregado vai ter que fazer algum pedido? Grande Felipe, não. A empresa ela faz a comunicação para o Ministério da Economia através de um sistema e o Ministério da Economia vai compilar essas informações e vai efetuar o pagamento. A única obrigação que a empresa tem é comunicar ao Ministério da Economia quais empregados tiveram salário reduzido ou contrato de trabalho suspenso, tá? Deixa eu ver aqui que mais. Fica consultoria, empregado contratado há um mês, já impedimento para suspensão do contrato, Adri? Não, contratei você hoje, amanhã eu posso suspender o teu contrato de trabalho, tá? Não tem impedimento algum, tá? Sidney, beijo, meu amor. Saque do FGTS em caso de calamidade não está positivada na Constituição Federal? Na Constituição Federal, não. O saque do Fundo de Garantia está listado no artigo 20 da Lei 8.036 de 90, tá? Que é a lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, fechou? Mas aqui, Felipe, a possibilidade de você sacar um salário mínimo da sua conta do Fundo de Garantia, perceba que independe do estado de calamidade pública, tá? Vai de junho até dezembro. E eu tenho certeza que até dezembro o estado de calamidade pública já acabou. Então, por isso que a medida provisória 936 trouxe essa possibilidade, tá? Paula Renata, beijo pra você. Dezinho. Grande Fernando Lopes, meu irmão lá do Rio de Janeiro. Grande Nando, abraço, meu irmão. Recolhimento do fundo de garantia que não foi recolhido, a empresa é obrigada a recolher depois? Cláudio, tá? A empresa vai ter até dezembro, até o mês de dezembro, para recolher essas 3 competências que não recolheu. Eu trabalho em um hospital, está bastante escasso, eu imagino. Tati, Catiúcia, beijo. Empregado em atividade essencial receberá ou pode pedir insalubridade? A insalubridade não tem nada a ver com a pandemia, tá? A insalubridade não guarda relação com o coronavírus, perfeito? Então, coronavírus e insalubridade, o coronavírus não gera insalubridade, o coronavírus não, tá? Com a troca do Ministério da Saúde, se voltar a normal, pode ser que tenha muita justa causa na empresa por falta de material, pode ser, Nana, pode ser sim, tá? Deixa eu ver aqui que mais, tá gritando, tome água. Gui, Daisy, é a Júlia. Julinha, a Júlia que tá me ajudando. Obrigado, Júlia, beijo pra você, tá? Chegando agora, alguém me fala se ele esculhambou com os nordestinos. Claro que não, Mara, vou esculhambar com o nordestino, tu é maluca? Adoro quando você fala não me irrita. Ótima explicação, agora eu vou beber. Gui, faz um resumão do seguro desespero em rescisão por força maior. Na rescisão por força maior, ele vai ter direito ao seguro-desemprego normal, só que a multa do fundo de garantia é de 20%. E pela doutrina majoritária não tem direito ao aviso prévio. O resto ele recebe normal. Fechou? Meus amores, atingindo o tempo aqui, vou encerrar. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência em mais uma live nessa quinta-feira. Lembrando que ela fica disponível lá no meu canal do YouTube, então não se esqueça de acessar. Obrigado, tá? A Tatiara, o auxílio emergencial gera direito adquirido para os que deram entrada e ainda não receberam? Tatiara, aí vai depender da regulamentação
pelo Ministério, tá? Vai depender da regulamentação. Se você deu entrada, foi beneficiado e não sacou, aí vai depender do que o Ministério vai regulamentar, ok? Mas, a princípio, não é um direito adquirido, ok? Gente, um beijo, fiquem com Deus, uma boa noite, boa quinta-feira e um bom início de final de semana a partir de amanhã, tá bom? Tchau, pessoal, fiquem com Deus. Carolzinha, Brites, beijo! Beijo, Mara, beijo!